que é o fanzine, né? Porque muita gente talvez não saiba exatamente, né? O fanzine... Especialista aqui. Poxa, na sua frente eu não sou especialista de nada. Mas olha, o fanzine ele surgiu na década de 40. O tema dos primeiros fanzines era filme de ficção científica. É uma publicação independente, né? Feita de forma amadora por pessoas que não são jornalistas ou não são especialistas, mas elas pegam um nicho de público em que a grande mídia não se ocupa de cuidar ou querem se aprofundar mais no assunto. E ele é feito de maneira artesanal, com xerox, mesmo existindo desde a década de 40, foi com o movimento punk que teve um boom mundial dos fanzines, né? Então tem um primeiro ali em Nova York, que é o Punk, né, do Legs McNeil. Depois tem o Mark Perry, na Inglaterra, que faz um fanzine chamado Sniffing Glue, que tem essa configuração amadora, com desenho amador na capa falando sobre bandas, né? O Punk também falava sobre bandas. E essa estética, né, do Sniffing Glue, ele se espalhou para o mundo inteiro. E tem uma coisa interessante nos fanzines nacionais da década de 80, né? Do início da década de 80, que você pega um fanzine, né? Nessa pesquisa minha, pega um fanzine de São Paulo, pega um fanzine do Rio. Esse é o Punk, né? Que inclusive essa foto eu tirei no Full Gas, que foi uma exposição que estava no CCBB. Isso é uma foto tirada de um fanzine mesmo, sobre a década de 80. Exposição. Número 0, junho de 82. Junho de 82. 60 cruzeiros. 60 cruzeiros. Condutores de Cadáver, Juízo Final e Antipaste. São as bandas abordadas ali, né? E essa estética está no Brasil inteiro. E como é que essas pessoas faziam isso? Pelo correio. O fanzine era enviado pelo correio. Né? E era essa troca. Então, era uma rede altamente capilarizada no tempo que não tinha internet. E eles mandavam também as fitas demo, né? As fitas de gravação de ensaio. Pouco se fazia em estúdio em 82, porque isso era uma coisa muito cara. Mas as pessoas ensaiavam e gravavam mesmo. Eu estou dizendo gravação por pista, né? Mas gravavam o ensaio e trocava e mandava, né? E muitas dessas fitas hoje são o único registro que se tem de várias bandas, né? Uma vez ou outra, por conta mesmo de um luxo, uma possibilidade, as pessoas gravam um LP, como aconteceu com o Ira há pouco tempo. O Ira fez um LP das fitas demo, né? Uma coisa sensacional. Então era assim que a coisa acontecia. E o fanzine ele criou, né, essa rede de comunicação, de conhecimento de bandas. A Magazine, né? A revista do fã. Fanatic Magazine. O fanzine, a revista do fã. Fanatic Magazine. Só que esse podia ser um fã de ficção científica. A gente comentou do Guilherme Briggs, né? Que eu conheci também no FRJ, sentando... Não, esse aí é apaixonado por quadrinhos. Sentando no fundo de sala por causa disso. A gente não estava prestando atenção na aula, para variar, né? De geometria. E os dois rabiscando na mesa. E eu falei na frase fatídica perguntei, que ele estava desenhando... O Spock. Falei, cara, você é tracker? Aí parece que, sabe, quando entra a luz, assim, em cima da pessoa, parece que tinha feito um... Os olhos dele brilharam. E ele participava de um fanzine só sobre Star Trek. Então, você consegue fazer esses assuntos, né? No caso aqui era um fanzine de quadrinhos, né? Porque a gente era fã de quadrinhos e queria um dia vir a publicar ou trabalhar nessa área de desenho. Então, até uma maneira de você começar a mostrar teu trabalho para o mundo do jeito que o Hélio comentou, né? De uma maneira artesanal, porque você também não tem limitação, né? De orçamento, de grana. Então, a gente fazia os originais, ia lá, juntava o que dava para tirar cópia, a gente conseguia. Assim, esse daí você fez que época? Esse é um clássico. Esse é de 87, sempre final da década de 88. Esse é um clássico. E aí, assim, como você falou, a reprodução dele não era uma coisa, uma gráfica, era uma coisa... Foi feito isso aí, como é que era feito? Então, artesanalmente? A gente montava o original, né? Com a boneca, seria a boneca, que a gente chama. Uma folha A3 com esses A4s aqui colados. Às vezes a gente desenhava maior, reduzia. Tinha que ter tudo uma matriz orgânico, Uma matriz. Não tinha nada digital. As letras também, batida aqui a máquina, o escrito à mão. E aí a gente ia para uma copiadora, né? Para tirar o que a gente conseguia. Geralmente a cópia mais barata é a Xerox, a cópia mais barata é pior, mas a confecção dava mais números, então por isso que geralmente a qualidade da cópia não é muito boa, mas era o que dava pra gente fazer. E depois era chegar em casa, dobrar tudo e grampear, né? Tipo, esse foi feito dobrando, assim? Dobrando deixa eu pegar dobrando aqui. E grampeando. Olha só. Quem produz um fanzine desse sabe que não vai ganhar dinheiro. É uma coisa feita por amor. A pessoa não faz achando que ela vai vender milhares de cópias. Ela faz para poder registrar as ideias. E aqui, o tema era...
Aí, esse daí a gente fez uma capa homenageando vários personagens, mas não chegou a ter um tema, não. Mas de vez em quando a gente botava um tema. Teve um que a gente fez só criticando Estados Unidos, coisa de adolescente rebelde do fundo de sala dos anos 80, né? Lendo só os livros comunistas e... Pô, mas você vê que tem coisa tipo, não é um cordel, mas digo assim, fala, se você tá vendo aqui, em sebos ou feiras de livros, ainda podem ser encontrados livros e fradins. Ah, tá. a gente está fazendo uma reportagem sobre o Enfio. Assim, o que a gente lia na época, óbvio que tem toda uma pretensão aí de quando você é adolescente, né? Claro. Eu lembro que eu fiz uma crítica de um filme do Kurosawa, cara. Muita cara de pau. Muita cara de pau. Muita ousadia, né? Hoje eu jamais faria. Hoje muita cara de pau. O filme me mexeu tanto, aí a gente botava no zine, né? Botava... E como o Hélio falou, o contato todo sem rede social, né? Que hoje é uma coisa mais imediata, né? Você posta um quadrinho e a resposta é na hora, é automática. O alcance também é maior, né? Ó, vou aproveitar, tá? Que esses dois aqui são ilustradores e desenhistas de mão cheia. Vou deixar aqui para vocês fazerem no tempo que vocês quiserem. Um para você, um para você. O que vier na mente de vocês aí, que vocês quiserem fazer aqui desse nosso dia do Fala Aí. Mas aí te mostrar, Claudio, até hoje ó, é a mesma estética. Esse aqui é um zine de 2024. Deixa eu ver. Com a mesma estética de lá dos anos 80. Esse de 2024? É. Cara, mas esse aqui já tá na produção. Porque aí você já consegue um papel melhor, né? A impressão já melhorou. Que legal, cara. Que bacana. Mas a estética é uma continua. estética muito maneira, né, cara? E a coisa do tátil, né? Que eu acho também que é onde pega a garotada, né? Tem uma garotada aí voltando a fazer fanzine. Vou até fazer um pequeno jabá do meu ex-aluno aí. E o fanzine hoje em dia, ele tem... Porque isso é muito legal, porque ele se aplica perfeitamente à contemporaneidade, né? E o que esse fanzine de hoje está apontando? Você tem uma coisa específica? Então, eu acho que Eu tenho essa curiosidade pessoal mas eu acho dos que jovens mudou, de hoje, né? Uma das coisas é você ter uma presença de mulheres maior, né? Então... Fala da Tina. Você tem uma diversidade maior, né? É bem lembrado. Tem uma menina de São Paulo muito... Era de Santo André, a Tina, né? Santo André? Maravilhosa. Estudiosa, Tina Curtis. Um abraço, Tina. E ela tem todo um projeto e o grupo, né? Até na rede social, Fanzinada. E ela é uma estudiosa também de fanzines, elogiou a beça o trabalho do Hélio. A partir de um post meu, né? Você marcou a Tina numa postagem minha sobre fanzine, eu entrei em contato com a Tina, cheguei a enviar uns fanzines para ela. Ela tem oficina de fanzine de arte, né? E muita coisa com relação à questão da mulher, né? Então, oficina de fanzine com meninas e cada trabalho de arte lindo, porque é fanzine arte, né? Que já é exatamente um momento... Olha que incrível isso, né, cara? E ela faz oficina todo dia, rapaz. Todo dia tem coisa nova, com uma aula, com um monte de gente, com trabalho. Um evento. O movimento daquela menina é incrível. Legal. Incrível. Isso tem que ser divulgado, né? As pessoas têm que saber disso. E como fanzine, ele não tem fim, né? Assim, não vai acabar nunca, né? Porque até a questão do quadrinho, né? Quando o jornal impresso, né? Assim, foi parando de ter esse alcance e tudo, passando para o digital, uma das primeiras coisas que cortaram foi a página de quadrinhos, né? Você tem a mesma idade que eu, então a gente via o Globinho, né? Tinha aquele caderno de quadrinhos aos domingos. Você foi perdendo espaço, todo mundo achou que a tirinha, né, ia acabar. E o que acabou acontecendo? Ela migrou. Então, primeiro de uma maneira meio estranha, né? Se adaptando ao meio, tinha aquela coisa de rolar, né, a tela, assim, não batia muito bem com a página. Mas agora, no Instagram, você vê os quadrinhos lá, principalmente da galera mais nova, você já consegue, como você passa a foto, eles usaram isso pro quadrinho, né? Voltou a ser a tirinha. É tipo um carrossel. É a mesma tirinha, é o mesmo esquema da tirinha, só que utilizando o carrossel. Então, toda a diversidade que antes era mais complicado de você aparecer, né, de ter que procurar uma editora ou alguma coisa assim, né? Que aí vem a coisa do punk, né? Do faça você mesmo. É importante lembrar do it yourself, né? A galera começou a fazer e você não tem hoje, por exemplo, que no nosso caso, né? Que tinha que juntar um trocado para poder imprimir. Não, se você achar um meio digital de colocar o teu quadrinho ou o teu zine para jogo,
você já vai alcançar a gente. Resolveu um problema, Resolveu né? um problema o de alcance. Resolveu um problema de alcance. E no meu caso, até a gente falou do João Gordo, ele foi um dos que repostou um quadrinho meu, uma das Pocket Comics, né? E é muito louco, porque quando eu trabalhei profissionalmente, né, com quadrinho em banca, a Dragão Dourado tinha 10 mil exemplares, a tiragem, e a coleção Assombração, que o Otto editou, eram 50 mil exemplares. Você pensando, né, que 3 pessoas leram a revista e que esgotou, né, também tem que pensar nisso, que esgotou, você chegaria no máximo de 150 mil. Otto, que ele está falando, é o Otacílio da Assunção, editor da revista Med, durante toda a existência da Med no Brasil, né? Um dos mais importantes editores dos quadrinhos brasileiros. E também era um do it yourself aqui dele, ó. Ele faz isso aqui na impressora de casa. Cara, a Med foi uma explosão na nossa época, né, cara? E anárquica também. Só que, voltando à questão do alcance, hoje, essa rapaziada, com um quadrinho, provavelmente eles alcançam 50 mil, 100 mil pessoas, sabe? Mais do que a gente alcançaria no melhor dos sonhos nos anos 90, né? E toda a questão de gráfico e tal. Olha aí que legal. Fica aí uma lembrança do saudoso Otto. Né? Tipo, esse influenciou muita gente. Com certeza, cara.